A história que vamos mergulhar hoje é uma das mais impressionantes do Antigo Testamento. Um relato onde fé, estratégia e intervenção divina se entrelaçam para mostrar ao mundo quem é o verdadeiro Senhor da história. Estamos falando da batalha contra os 5 reis amorreus, descrita em Josué capítulo 10, versículos 1 a 15. Essa não é apenas mais uma batalha antiga, perdida entre as páginas empoeiradas das Escrituras. É um episódio que ecoa até hoje como um lembrete eterno de que o Deus de Israel é soberano sobre todas as nações, sobre a criação e até sobre o tempo. Nesta narrativa, veremos o impossível acontecer, o sol e a lua pararem em pleno céu para que o povo de Deus obtivesse a vitória completa. Um milagre cósmico, registrado para sempre como testemunho da fidelidade do Senhor. Mas antes de entrarmos na cena dramática da guerra, precisamos voltar alguns passos atrás e entender o contexto histórico dessa batalha. Porque cada detalhe, desde a geopolítica de Canaã, os movimentos militares, até a reação dos reis pagãos, nos ajuda a compreender a grandiosidade do que Deus fez naquele dia. Prepare-se! Feche os olhos da mente e imagine, exércitos se reunindo, cidades fortificadas tremendo diante da notícia de um Deus que luta pelo seu povo, e um comandante chamado Josué, com o coração firmado na promessa do Senhor. É nesse cenário que nossa história começa. Contexto histórico. Estamos no período da conquista de Canaã. Depois de atravessar o rio Jordão milagrosamente, Israel, sob liderança de Josué, já havia conquistado cidades estratégicas como Jericó, cujas muralhas ruíram pelo poder de Deus, e Ai, onde a vitória veio após a correção do pecado de Acã. Essas vitórias espalharam o terror entre os povos cananeus. Os reis da região sabiam que não estavam enfrentando apenas um povo nômade recém-chegado do deserto. Eles estavam diante de uma força misteriosa, sustentada por um Deus que abria mares, derrubava muralhas e dava vitórias impossíveis. Em meio a esse clima de medo, surge um episódio crucial, a aliança de Israel com Gibeão. Os gibeonitas, moradores de uma grande cidade cananeia, usaram astúcia para sobreviver. Sabendo que seriam destruídos, eles se disfarçaram como viajantes de terras distantes, com roupas gastas e pães embolorados, e pediram paz a Josué. Israel, sem consultar o Senhor, fez aliança com eles. E quando descobriu o engano, já era tarde demais. Os gibeonitas foram poupados, mas se tornaram servos de Israel. Essa aliança mexeu profundamente com a balança política da região. Porque Gibeão não era uma cidade qualquer. Era uma metrópole poderosa, com guerreiros fortes e influência estratégica. Se até Gibeão havia se rendido a Israel, o que aconteceria com os outros povos? Foi então que os 5 reis amorreus decidiram reagir. Eles não atacaram diretamente Israel, mas foram atrás de Gibeão, para punir sua traição e dar o exemplo a todas as cidades que pensassem em se render. Esses 5 reis formaram uma coalizão militar, unindo forças contra Gibeão. Mas ao fazerem isso, eles assinaram sua própria sentença de morte. Porque, ao atacar os aliados de Israel, estavam desafiando o próprio Deus que lutava pelo seu povo. Preparação para a batalha. A notícia do ataque chegou rapidamente. Os gibeonitas, sitiados e cercados pelos 5 reis, enviaram mensageiros a Josué, pedindo socorro imediato. Não abandone os seus servos. Suba depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram contra nós. Josué 10:6. Aqui vemos um momento-chave. Josué poderia ter ignorado. Afinal, os gibeonitas haviam enganado Israel. Eles não mereciam tanta proteção. Mas Josué sabia que a aliança feita tinha peso diante de Deus. Era uma questão de honra e obediência. Então, em Gilgal, o quartel-general de Israel, Josué se preparou para marchar. Era uma decisão arriscada, enfrentar não apenas um rei, mas uma coalizão de 5 reis poderosos, unidos, prontos para esmagar Gibeão. Mas foi justamente nesse momento de tensão que Josué ouviu uma palavra do Senhor que mudaria tudo. Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué 10:8. Essa promessa foi a centelha que inflamou a fé de Josué. Deus já havia declarado a vitória. Agora era apenas questão de marchar em obediência. Então, durante a noite, Josué reuniu seus guerreiros. Israel partiu em uma marcha surpresa, subindo de Gilgal até Gibeão. Era uma subida íngreme, exaustiva, feita com urgência. Homens armados, carregando suas lanças, arcos e escudos, avançando pela escuridão da noite. Imagine o som das sandálias batendo contra o chão, a respiração pesada dos soldados, o coração de Josué firme na promessa de Deus. Eles estavam indo não apenas para lutar, mas para testemunhar o agir do Senhor em favor do seu povo. O ataque surpresa. A noite avança. Os 5 reis amorreus, de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, estão confiantes. Combinando forças, eles acreditavam que esmagariam Gibeão rapidamente e enviariam uma mensagem de terror a todos os outros povos: não se aliem a Israel. Mas o inesperado acontece. De madrugada, antes que os exércitos pudessem consolidar seu cerco, Josué e seu exército chegam de surpresa. O impacto psicológico é devastador.
Os amorreus não esperavam que Israel marchasse durante toda a noite, vencendo a distância e o cansaço. Eles se encontram em desordem, confusos, atacados de todos os lados. A Bíblia descreve de forma clara: o Senhor lançou sobre eles grande confusão diante de Israel, que lhes causou uma grande derrota em Gibeão. Josué 10:10. Note, não foi apenas a estratégia militar de Josué. Foi o Senhor quem lançou confusão. Imagine guerreiros desorientados, correndo em direções opostas, sem comando claro, tropeçando uns nos outros. A disciplina das tropas amorreias se desfez diante do terror que vinha não apenas de Israel, mas da mão de Deus. A fuga dos inimigos. A batalha se espalha. Os amorreus, derrotados em Gibeão, começam a fugir em direção à descida de Bet-Horon, rumo a Zeca e Maquedá. Israel os persegue com fúria. O som das espadas ecoa nos vales, o grito de guerra de Israel ressoa pelas montanhas. O chão treme sob a corrida dos exércitos. Mas o que acontece em seguida ultrapassa qualquer descrição militar comum. O texto bíblico nos diz: enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor lançou do céu sobre eles grandes pedras de granizo, até a Zeca, e morreram muitos. Mais foram os que morreram pelas pedras do granizo do que os filhos de Israel mataram à espada. Josué 10:11. As pedras do céu. Pare e imagine a cena. Do céu, em meio às nuvens escuras, começam a cair enormes blocos de granizo. Não pequenas pedras de gelo, mas rochas celestiais, pesadas, destrutivas. Cada impacto é mortal. E há um detalhe que não podemos ignorar: essas pedras atingem apenas os inimigos. Nenhum israelita é ferido. O granizo é seletivo, direcionado pela mão do próprio Deus. É como se o céu estivesse lutando ao lado de Israel, tornando a vitória inevitável. Esse fenômeno mostra que a batalha não era apenas entre homens, mas entre o Deus vivo e os falsos deuses dos amorreus. Era a criação inteira se movendo em favor do povo escolhido. O momento decisivo, o sol e a lua parados. Em meio à batalha, Josué percebe algo. A vitória está sendo conquistada, mas o tempo está contra eles. Se a noite chegar, os inimigos poderão escapar, reorganizar-se e voltar a ser uma ameaça. A vitória precisa ser completa, naquele dia. Então Josué faz algo extraordinário. Ele se volta para o Senhor e, diante de todo Israel, proclama: Sol, detente em Gibeão, e você, lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. E a Bíblia diz: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Josué 10:13. Pense na grandiosidade desse milagre. O movimento celeste, o ritmo do tempo, a ordem cósmica do universo, tudo interrompido pela ordem de um homem de fé. Não foi Josué quem moveu os astros, mas o Deus que criou o universo atendeu a sua voz. Aqui encontramos uma das declarações mais fortes da Escritura. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Senhor ouviu assim a voz de um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Josué 10:14. O significado espiritual. Esse episódio é mais do que uma cena épica de guerra. É uma revelação profunda. O Deus de Israel não é apenas Senhor de uma nação, mas Senhor da criação. Ele é capaz de alterar até mesmo o curso do tempo para cumprir sua promessa. O poder da fé de Josué nos mostra que quando oramos em aliança com a vontade de Deus, coisas impossíveis podem acontecer. Não era a ousadia humana de Josué. Era a confiança absoluta na palavra que Deus já havia dado: eu os entreguei em suas mãos. Josué apenas tomou posse da promessa, pedindo o impossível, e o impossível aconteceu. O desfecho da batalha. Depois do milagre cósmico, a vitória de Israel foi total. Os 5 reis amorreus, Adonisedeque, rei de Jerusalém, Oão, rei de Hebrom, Pirão, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. A notícia chegou até Josué, que ordenou: rolem grandes pedras à entrada da caverna e deixem guardas ali. Josué 10:18. Enquanto os reis permaneciam aprisionados, Israel continuou a batalha, perseguindo os exércitos restantes até que a vitória estivesse completa. Depois, Josué mandou trazer os 5 reis diante do povo. E num gesto simbólico, ordenou que os comandantes do exército colocassem seus pés sobre o pescoço dos reis derrotados, como sinal de vitória e cumprimento da promessa do Senhor. Não tenham medo, nem se apavorem, sejam fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os inimigos contra os quais vocês lutarem. Josué 10:25. Em seguida, os reis foram executados e pendurados em árvores até o fim do dia, e então lançados de volta na caverna onde haviam se escondido. O que começou como um plano dos amorreus para exterminar Gibeão terminou como testemunho público do poder de Deus. Conclusão. A batalha contra os 5 reis amorreus não é apenas uma crônica militar. É um marco na história da salvação, cheio de lições espirituais que atravessam os séculos. Deus luta por seu povo.
Israel não venceu pela força das armas, mas pela mão do Senhor, que enviou confusão, granizo e até controlou os astros. A mensagem é clara: quando Deus está conosco, nenhuma coalizão de inimigos pode resistir. A fidelidade à aliança importa. Josué poderia ter ignorado Gibeão, mas honrou a palavra dada, mesmo que fruto de engano. Essa fidelidade trouxe a vitória. Da mesma forma, Deus honra a sua aliança conosco em Cristo. A oração ousada move o impossível. Josué pediu algo que parecia inconcebível: que o sol e a lua parassem. E Deus respondeu. Isso nos mostra que a fé que se apoia na promessa divina pode transformar a realidade. A vitória de hoje é sinal da vitória final. A cena dos reis derrotados, com os pés de Israel sobre seus pescoços, aponta para a vitória completa de Cristo sobre todos os poderes das trevas. O que vimos em Josué é uma sombra do que Jesus realizou na cruz e realizará plenamente na sua volta. Imagine os guerreiros israelitas voltando para o acampamento em Gilgal, cansados, mas cheios de alegria. O sol já havia cumprido sua missão extraordinária, e a notícia da vitória ecoava por toda a terra. Canaã nunca mais seria a mesma. Aquele dia foi registrado para sempre como o dia em que o Senhor ouviu a voz de um homem e mostrou que ele governa céus e terra em favor do seu povo. E nós, hoje, somos chamados a viver com a mesma confiança. Pois o mesmo Deus que fez o sol parar continua reinando. Ele é o Senhor da história, aquele que luta por nós, e em Cristo já nos deu a vitória sobre todo inimigo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe!